Bom dia para todos os meus colegas. Com muita alegria participo de novo no 33º Simpósio do Cefas. Sinto-me gratificado, expresso minha satisfação pela participação de todos no 33º Simpósio do Cefas. A presença de todas e todos muito me emociona e devo profunda gratidão. Antes de iniciar o meu tema, eu gostaria de agradecer à Comissão Científica do Simpósio, agradecer à Secretaria do Cefas, principalmente à doutora Maria Aparecida Derces, pela dedicação e cuidado de toda a organização. Agradeço a Giovana pela parte de marketing, agradeço ao Banco do Brasil pelo material gráfico, agradeço especialmente ao casal Rubens e Eide, duas pessoas de cultura e espírito psicanalítico. E, por último, agradeço ao Dr. Felipe Terzes pela organização e coordenação técnica. Eu vou iniciar o meu trabalho sobre a identidade e função do psicanalista, apresentando dois dispositivos fundamentais do método psicanalítico, que seria a regra da neutralidade e a regra do anonimato, como também as implicações que se criam neste processo analítico em relação à ética profissional. Antes de iniciar o meu tema, gostaria de fazer alguns questionamentos. Esses questionamentos seriam: quais as áreas de atuação do psicanalista neste século? Qual a evolução de atuação do psicanalista atualmente? Qual a evolução da psicanálise como teoria e como terapia? A partir da estrutura de psicanálise individual criada e proposta por Freud, há pesquisa suficiente para o embasamento das atividades psicanalíticas nas práticas clínicas? Sabemos, a psicanálise logo se tornou a psicologia profunda científica. O próprio Freud considerou a psicanálise ciência de cura, como uma teoria da vida mental, e nunca se voltou para nenhuma outra técnica de psicoterapia, além da própria psicanálise. Essa visão de que a psicanálise era a única psicoterapia verdadeiramente curativa e científica disponível permeou todo o período da vida de Freud. Outra pergunta que eu faço: como viabilizar a relação do trabalho psicanalítico, tendo em vista o contexto político e econômico desta época, quando às vezes deparamos a enorme miséria na saúde, principalmente saúde mental, nos nossos dias atuais? Haverá influência das empresas de saúde, convênios, na atuação do psicanalista que tem seu consultório particular? Quais as diferenças entre a psicanálise e psicoterapia psicanalítica
casal, família, pequeno grupo e psicanálise institucional, Freud considera que qualquer terapia que apenas reconhecesse os dois fatores, primeiro o fator da transferência e segundo o fator da resistência, e os tomasse como seu ponto de partida, poderia dominar-se psicanálise. As contribuições de debates psicanalíticos sobre a crescente ampliação do campo de indicações pela psicanálise, essas contribuições se indicam para quase toda doença ou problema emocional, estende-se a aplicabilidade da psicanálise. Depois destes questionamentos, a seguir vou abordar sobre o setting psicanalítico e suas vicissitudes, entendendo essas vicissitudes como parte do nosso processo psicanalítico. O setting é definido como um pacto, um contato, um contrato entre duas ou mais pessoas que estabelecem um número de regras, regras fundamentais e regras acessórias, como parte do nosso processo analítico. Este processo permite ao analista observar manifestações no seu paciente, manifestações psicoscientes, fantasias, resistências, relações transferenciais e contratransferenciais. Antes de começar a desenvolver essas duas regras, esses dois dispositivos da neutralidade e do anonimato do analista e da ética, tanto para análise individual como também para análise de grupo ou de família, casal e instituição, é necessário citar a conhecida frase de Freud quando se referiu às três profissões impossíveis: analisar, educar e governar. Em relação à primeira atividade do analista, Freud se pergunta: onde e como poderá adquirir o desgraçado aspirante candidato aquelas qualidades ideais que necessitará para seu exercício de psicanálise? Então, a neutralidade, a resposta, naturalmente a resposta que surge é que a análise pessoal continua constituindo a garantia mais sólida, tal como o Freud afirmou. Além disso, da formação necessariamente deverá ser complementada pelo conhecimento teórico, técnico e supervisão, como também por outros requisitos tais como a ética do analista, empatia, intuição e sua natureza pessoal. Óbvio, o Cefas, como instituto formador, cumpre este tripé psicanalítico: análise pessoal, curso teórico técnico, supervisão, estágio clínico. Anos de existência
tem constituído um campo de estudos sólidos na área da psicanálise, como também o Cefas desenvolve cursos de especialização registrados e credenciados no Conselho, no MEC, no Ministério da Educação e Cultura. Por fim, considero, junto com Freud, no seu trabalho Linhas do Progresso na Terapia Psicanalítica, dizendo que, assim como a psicanálise individual, também as psicoterapias de orientação psicanalítica são, sobretudo, um empreendimento ético-científico. Não devemos esquecer que este relacionamento se baseia sempre no amor e na verdade, ou seja, no conhecimento da própria realidade. O meu tema nessa sessão visa desenvolver esses dispositivos fundamentais do setting analítico que fazem referência na pessoa do analista como figura central e no processo psicoterápico do paciente. Estes dispositivos, como eu falei, seria a neutralidade e o anonimato e a ética do analista. Inicialmente, seria necessário definir o setting do processo analítico como um instrumento constituído por uma série de regras e procedimentos que estimulam o surgimento das emoções expressas nas narrativas dos pacientes, ou seja, através do processo associativo livre, tanto na psicanálise individual como na psicanálise de grupo, casal e família. O setting analítico na escola francesa é utilizado pelos psicanalistas o termo enquadre para descrever um conjunto de dispositivos necessários para que se execute o trabalho psicanalítico. A etimologia da palavra francesa enquadre destaca o aspecto delimitador do setting. Assim, o enquadre readquire a sua função simbólica, possibilitando a representação das vivências mais profundas do paciente, que mantém ligadas as partes da sua personalidade. Portanto, o setting é considerado um espaço dinâmico a serviço do bom andamento de toda a terapia, na qual se envolvem pacientes e o analista. É o ambiente que se estabelece a fim de propiciar as melhores condições que favorecem a instalação de uma boa aliança de atendimento, ou seja, do clima que se cria na análise, gerado assim pela dupla paciente-terapeuta, um trabalho propício para se desenvolver este processo analítico. Portanto, o conceito setting refere-se na estrutura física e aos procedimentos de rotina da prática psicanalítica individual ou análise grupal ou psicanálise de casal e família, que
constituem parte integrante do processo analítico. Como ponto de partida, começo a discutir sobre a controvertida atitude neutra do terapeuta, bem como sua relação com o anonimato e a ética, condições intimamente vinculadas com o dispositivo da neutralidade. Portanto, é necessário pensarmos nas implicações éticas e morais que decorrem de toda a complexidade que envolve a personalidade de um terapeuta sobre qualquer paciente, tanto no setting analítico individual, como também em settings diferenciados, como seria análise de grupo, casal e família. Ainda é necessário considerar os inúmeros fatores internos e externos que podem perturbar seu desempenho no seu processo analítico. O que se espera, então, é que o analista possa estar liberado dos seus entraves psíquicos que interferem e prejudicam qualquer tipo de relacionamento humano. Considero que aquilo que promove mudança eficaz e as atividades técnicas do analista não são determinadas apenas pelos conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos no tripé da formação psicanalítica, mas também pela natureza da personalidade do analista. A personalidade do analista reside como pessoa, primeiro, como self próprio, condicionado pelo seu caráter, assim formado pelas representações psíquicas de matrizes familiares e de matrizes socioculturais. Deste modo, a função do analista como pessoa e transmissor está condicionada e é dependente de variáveis que influem nos binômios da atitude e contra-atitude, e transferência contra transferência. Por exemplo, a atitude que se traduz por comportamentos verbais e não verbais do analista determina contra-atitudes no paciente individual, do mesmo modo. A atitude de um paciente do grupo pode determinar contra-atitudes noutros membros da própria análise de grupo. Esta é uma forma elementar, mas relevante de descrever formas de atuação e de comunicação dentro da sessão analítica que são determinadas pela motivação inconsciente através do processo transferencial. A transferência opera também dentro do binômio transferência e contra-transferência. Por isso, a função do analista que se exprime por
intervenções de clarificação, apontamentos, se define pelas intervenções, perguntas conforme o contexto que se desenvolve na sessão, ou através de interpretações como propósito, a indução e manutenção do processo analítico, o qual promove, este processo analítico vai promover a elaboração terapêutica, a reconstrução e a significação individual, que seria o insight do paciente dotado de crescimento, de amadurecimento, de autonomia e independência. Freud, como sabemos, ocupou-se muito com as regras do setting analítico. Em vários dos seus trabalhos, embora ele nunca usou o termo neutralidade, expressão que a tradução inglesa usou a palavra indiferença. A palavra neutralidade que nós usamos no setting analítico como uma regra fundamental vem do latim, significando neutro, o que não implica, óbvio, conduta de indiferença ou conduta de frieza ou ausência de sentimentos por parte do analista. O que Freud queria dizer com este conceito, este dispositivo, ele falava: põe de lado todos os sentimentos, senhor analista, até mesmo de solidariedade humana, e concentra suas forças mentais no objetivo único do seu trabalho, de poder realizar a sua função clínica tão eficiente quanto possível. Portanto, a neutralidade não significa que o analista individual ou grupo analista de casal, família e grupo sejam uma estátua sem espontaneidade. Não significa que o analista não possa rir de uma piada do paciente dentro da sessão, ou mostrar irritação, ou ter lágrima nos olhos quando o paciente relata uma situação comovente. Essa neutralidade não está em contradição com o sentimento de benevolência amistosa do analista em relação ao seu próprio paciente. Durante a análise de grupo, vou passar agora alguns slides para os colegas acompanharem. Durante a análise de grupo, o terapeuta pode realizar manifestações espontâneas. Por exemplo, como se movimentar acima do seu assento, da sua poltrona, manifestações, expressões faciais,
tonalidade de voz e olhares que revelam estados de ânimo, críticas, juízos ou afetos sedutores. Então, a neutralidade não implica em comportamento rígido do analista. Na psicanálise, a neutralidade do analista é uma função importante, onde o terapeuta não direciona o tratamento como base em seus próprios valores religiosos, morais, sociais e políticos, abstendo-se de dar conceitos, orientação. Naquele momento, desvirtua o seu próprio trabalho e, em vez de desenvolver um trabalho não diretivo, desenvolve um trabalho não diretivo. O analista deve ser neutro em relação às emoções transferenciais do paciente e evitar se envolver. O discurso do paciente deve ser tratado com neutralidade, sem preconceitos teóricos e sem preconceitos sociais. A neutralidade é uma recomendação técnica que se aplica ao tratamento e não reflete a pessoa do analista, mas sim a sua função, reflete a função do analista. É uma postura do terapeuta que exige tolerância, capacidade de suportar frustrações e manter a sua ética. Eu vou falar agora alguma coisa sobre o anonimato do analista. O anonimato do analista é a maneira como o terapeuta se veste, decora o seu ambiente de trabalho e se comunica, como se comunica com seus pacientes. O terapeuta vive diariamente no seu consultório. Tudo isso pode fornecer pistas sobre a sua personalidade. Então, o contato do paciente com o terapeuta em contextos sociais, profissionais, culturais ou institucionais pode indicar ou revelar sua vida pessoal, principalmente hoje, como os nossos convívios são em situações, em espaços comuns, nos shoppings, nos aeroportos, rodoviárias, então é fácil, podemos ter contato com o nosso paciente fora do setting analítico. É impossível, por isso, manter totalmente o anonimato, o analista ao seu paciente, visto que informações, muitas vezes, são fornecidas involuntariamente por pessoas terceiras.
Importante que o comportamento do terapeuta é crucial e deve ser mantido em sigilo, sem compartilhar problemas pessoais ou intimidades com o paciente. Sabemos que no setting analítico, a neutralidade e o anonimato do terapeuta são fundamentais. Só assim que pode garantir a ética e a empatia em relação ao seu paciente, tanto no material apresentado, quanto na transferência e contra-transferência. A nossa função, o analista observa e escuta com muita atenção flutuante e empatia, levando em consideração sempre os valores e as expectativas do paciente. Como também o analista preserva o anonimato do paciente durante o processo analítico, pode ajudá-lo a expressar as fantasias e compreender seus conflitos de forma mais eficiente. O analista deve manter um certo grau de anonimato para permitir que o paciente preencha seus espaços intrapsíquicos com suas próprias fantasias. Além disso, isso permite ao analista identificar as projeções e deslocamentos do paciente. Em psicanálise, em psicoterapia analítica, é importante o terapeuta explorar a origem e a função das fantasias do paciente, independentemente das autorrevelações inevitáveis que ocorrem durante a sessão, durante a terapia do paciente. Para um analista, às vezes, é difícil manter o anonimato adequado durante a terapia, tanto ao revelar muito sobre si mesmo, quanto ao perturbar a relação terapêutica, como autorrevelações deliberadas, o próprio analista. Agora, por outro lado, eu penso, não é recomendável manter uma postura rígida, não informar nada para seu paciente, para evitar contaminações, nem ter liberdade total, e informar depois, comprometendo o setting analítico. Ambas as posturas, em relação a essa regra do anonimato, podem ser comportamentos defensivos do analista para lidar com tensões durante o seu ambiente analítico. Durante o processo de análise individual ou de grupo, casal, família, podem ocorrer diversas circunstâncias e imprevistos, tanto por parte do paciente quanto do terapeuta ou da dupla, terapeuta e paciente. Independente disso, é fundamental que o analista seja ético em todas as suas situações.
sempre fica atento tanto ao paciente como também aos seus espaços intrapsíquicos. Um terapeuta ético evita se envolver emocionalmente com seus pacientes. Sempre o terapeuta tem que manter uma postura neutra e de anonimato. Freud alertava que para evitar perder um amigo, não se deve tratar a sua mulher, evidenciando a importância de manter uma postura ética nessa relação analista-paciente e uma relação profissional. Portanto, falando de ética profissional, eu defino a ética é uma virtude importante para os terapeutas e envolve escolhas corretas e também ações corretas, ações nobres, o hábito de agir bem com seu paciente e cumprir a função. O terapeuta ou o médico, da melhor maneira possível, é uma virtude ética. Essa é a palavra do grande filósofo Aristóteles, 386 a 393 a.C. Então, quais seriam os princípios éticos? Quais seriam os princípios éticos que nós observamos no nosso trabalho? Primeiro princípio é a dignidade do analista, é o respeito do analista pela pessoa ou pelo seu paciente, ou seja, respeitar sua autonomia, respeitar a vulnerabilidade do paciente, o consentimento, a confidência e a privacidade do paciente. O profissional deve ser qualificado e competente na metodologia do seu trabalho, no exercício do seu ofício clínico, para poder promover o bem-estar individual e coletivo e respeitar a relação entre paciente e terapeuta. O terapeuta deve revisar suas atividades relacionadas a seres humanos e sempre refletir sobre a ética na profissão, acompanhando o desenvolvimento das atividades profissionais. Aqui nós podemos lembrar o juramento de Hipócrates, pai da medicina. Ele escreve: entrarei no atendimento dos meus pacientes apenas para beneficiá-los. Me absterei de cometer injustiças e jamais cometerei atos impróprios ou
atos libidinosos com meu paciente, tudo quanto o verei e verei durante o exercício da minha profissão, jamais comentarei. Considero que o sigilo é a coisa mais sagrada que tem o nosso trabalho. No final, o Hipócrates fala: prometo não quebrar o juramento e ao ser bem-sucedido, desfrutarei do respeito de todos. E caso quebre o juramento, serei merecedor do contrário, serei merecedor da punição. Então, portanto, o papel do analista exige ética, exige vigilância, uma vigilância constante e habilidade de evitar certas armadilhas emocionais na transferência, bem como na contra-transferência do analista. Considero que a personalidade do terapeuta é crucial no sucesso do processo psicoterápico, seja um processo analítico individual, seja numa análise de grupo ou de casal e família. O analista busca criar um ambiente favorável para os seus pacientes e as virtudes exquisitas resultado será não apenas da formação analítica, mas também a própria personalidade e ética do terapeuta, que seria temperamento do terapeuta, sensibilidade do terapeuta, empatia, atitudes e hábitos do terapeuta, valores, inteligência, intuição. Tem uma formação que pode exercer com dignidade a sua função. Eu acho que ninguém se torna psicanalista da noite para o dia, apesar do talento. A situação psicanalítica requer da gente certas demandas emocionais do psicanalista. Requer, como fala o provérbio no templo de Delfos, oráculo de Apólonos, o Gnosis Afton, nós temos que ter conhecimento de nós próprios. Por isso, é importante considerar as explicações éticas e morais da personalidade de um terapeuta em relação ao tratamento dos pacientes. Essas são algumas palavras sobre o meu tema, que trata essas duas regras fundamentais do setting analítico, que fazem referência na pessoa do analista, que seria a neutralidade e o anonimato
e a sua ética. Eu gostaria de agradecer os colegas, as colegas, pela presença e desejo um bom evento com bastante aproveitamento. No final eu poderia terminar a minha exposição. Este tema é de interesse, é oportuno para todos aqueles que lidam com a psicanálise ou com as psicoterapias psicanalíticas de casal, família, grupo, mas também outros profissionais da saúde mental, da educação e do trabalho em grupo e instituições. É oportuno, pois trata a identidade e a função do psicanalista nas suas práticas clínicas. Então, mais uma vez, eu agradeço todos os meus colegas e vamos continuar o nosso evento. Eu não tenho. Obrigado, professor Pérez, pela esclarecedora palestra aqui para todos nós. Nós temos aí o público online nos acompanhando. Agradecemos a todos. E gostaríamos que o professor, no pouco tempo que ainda nos resta aí da programação, pudesse complementar para o público online, na sua visão, qual é a principal característica evolutiva da psicanálise contemporânea, né? Que ela está evoluindo conforme o professor demonstrou aí na palestra. Qual a característica central que a gente poderia destacar? Sim. Posso. Muito obrigado pela pergunta. A evolução da psicanálise é caracterizada, a primeira coisa, pela expansão do seu conhecimento teórico, técnico e metodológico, e principalmente, conforme as mudanças que nós temos hoje na pós-modernidade, as doenças se proliferaram, os problemas emocionais e se desenvolveram paralelamente da análise individual, ou melhor dizendo, hoje aplicamos a psicanálise não só no setting individual e no consultório, mas a psicanálise hoje é aplicada em outras situações, como seria na psicanálise de grupo, na psicanálise de grupos especiais, casal, família, psicanálise institucional nas instituições, que também é um espaço que produz muito sofrimento humano. Essas aplicações do método psicanalítico possibilitaram uma ampliação e uma evolução no campo da psicanálise. Por isso que o Cefas se preocupa, conforme as características que tem a sociedade brasileira, uma população enorme, e do outro lado o poder aquisitivo é muito baixo, pouca gente tem acesso em consultórios particulares, também desenvolver essas técnicas de grupos especiais ou intervenções nas instituições, aplicando o conhecimento psicanalítico e o método psicanalítico
usando a técnica da escuta. Muito obrigado por essa primeira questão. Uma outra pontuação que surgiu aqui é com relação à questão abordada sobre a neutralidade, né, do analista, né? Como dosar essa neutralidade com a necessária criação de uma relação de empatia e confiança entre analista e analisando? Como não ser uma estátua diante do paciente? Esse dispositivo da neutralidade, como eu mencionei no meu trabalho, o terapeuta não pode ter essa postura clássica da psicanálise clássica, uma estátua, mas também não pode ser um caderno aberto expressando as suas ideologias, as suas crenças, as suas intimidades. Nós usamos na Grécia um provérbio pan metronaris, tudo tem que ter uma medida na vida da gente, como também temos que ter uma medida no nosso trabalho analítico. Uma postura empática, uma postura com uma distância nem muito perto, nem muito longe, muito distante. Evitar certas situações que pode desvirtuar essa postura do analista, desvirtuar a sua própria tarefa, o seu próprio objetivo de trabalho, que tem como objetivo trabalhar só as motivações emocionais e conscientes no paciente. Se abster de qualquer situação, de qualquer variável que pode influenciar no desenvolvimento da análise do paciente. Então, temos que ter medida. Perfeito. Agradecemos ao professor Terges pela sua brilhante contribuição Muito aqui obrigado. ao simpósio. Pedimos que os que estão nos acompanhando online continuem conosco, que nós faremos uma pequena transição técnica e para a continuidade do 33º Simpósio Cefas, com a palestra da professora Raquel. Obrigado.